Na nova Magazine volume 18 de One Piece vieram muita informação interessante sobre Sanji e Zoro, porém junto dela veio também uma novel focada no Zoro e é sobre ela que vamos falar nesse vídeo. Antes de falar sobre a novel em si, o que passa nela, já vou falar que, oh meu Deus, que novel ruim. Esse primeiro capítulo dessa novel foi muito ruim. E calma que vocês já vão entender o porquê. Dando um resumo rápido da novel, ela se passa antes do Zoro conhecer o Luffy. Ela começa com o Zoro visitando algumas vilas ao redor da sua aldeia Shimotsuki e ele descobre que tem um espadachim chamado Mihawk que conseguiu o título de destruidor de dojos e que desafia todos os melhores de cada dojos, conseguindo um total de 2000 vitórias. Zoro, após ouvir o nome Mihawk, ele fica curioso e vai até o dojo do seu mestre Koshiro e espera até o Mihawk aparecer, e o falso Mihawk aparece. O Zoro já percebe que ele não é o Mihawk verdadeiro, e quando o falso Mihawk vai desafiar ele para uma luta, o Zoro derrota com apenas um golpe. E o Zoro, ele revela que ele que é o verdadeiro destruidor de dojos e que agora que ele conseguiu só 2001 vitórias, superando assim o número de vitórias que a Kuina tinha, que era de 2000, e agora ele quer partir para o mar em busca do verdadeiro espadachim mais forte, Mihawk, a quem ele quer superar um dia. Assim acabando essa primeira parte da novel. E nossa, velho, novamente, que começo de novel ruim. Porque esse aqui foi ruim. Porque olhando assim, lendo ela, lembra muito a história do Ryuma, que apareceu no One Shot Monster, só que pior. Porque no Monster, a história de Ryuma, ele tenta ir atrás do espadachim mais forte e no final é descoberto, né, que ele, o Ryuma, no caso, é o espadachim mais poderoso. E é legal isso do Ryuma. O Ryuma funciona porque meio que ele tenta superar um adversário que na verdade é ele mesmo. É tipo uma coisa muito legal disso. Normalmente um mestre espadachim tenta se superar ao longo do dia, e ele tem um propósito de superar alguém que ele nunca conheceu. Ele quer conhecer o Ryuma. É o Zoro tenta copiar essa história do Ryuma, só que fica pior, muito estranha. A do Zoro tenta ser muito B10, clichê, e claro, é o primeiro capítulo da novel, vai ter mais, então eu espero que melhore, pode melhorar, né? E vai demorar até sair, porque cada magazine que lança demora meses pra sair. Então, e tem chance de melhorar essa novel do Zoro, porque não é a primeira novel que lança, já teve outras, que é a do Ace e do Lau. Essas duas, essas são muito boas. Essas vale a pena ver. A do Ace mostrando, por exemplo, como ele comeu a Mera Mera no Mi, como ele formou os Piratas Spades e recrutou cada membro, as aventuras dele antes dele entrar no bando do Barba Branca, a luta com o Barba Branca também, mostrou mais da luta com o Jinbe, ele visitando certas ilhas e conhecendo certos personagens que ele já conheceu na obra e não sabia. Então, tipo, é muito bom. E teve também uma ilustração dessa novel do Ace, feita pelo Boichi, que é o mesmo autor do Dr. Stone. Então, caso você queira ver, bem legal também, vale a pena, é uma arte bem legal. A do Lau também é bem maneira, mostrando que a Ope Ope no Mi não curou ele de imediato da doença do chumbo branco. Ele teve que usar o seu conhecimento médico, que ele estudou desde que era criança, para se curar. Ele conhecendo o Beppo, o Saty, um Penguin, como ele conseguiu o navio dele, o Porlatank. Bem legal isso. E tem uma coisa bem interessante nessa novela do Lau também, que mostra o porquê do Beppo sair de Zou. Porque ele foi atrás do irmão dele, o Zeppo, e foi morto pelo bando da Big Mom, pela própria Big Mom no caso. Ele foi atrás do irmão dele, que ele não sabia que morreu, e acabou se perdendo. Então é bem interessante isso, a novela do Lau. Mas é como eu falei, a novela do Zoro pode ser interessante, pode ficar interessante, por enquanto tá simples, é muito simples. E o Zoro, ele tem um backstory pra ser interessante. Pode falar um pouco dos pais dele, que a gente sabe nada. Pode falar um pouco mais do Shimotsu, a espada. Muita coisa que tem na lore do Zoro que é interessante para aprofundar. Tem que saber fazer. E rapaz, sempre quando o Zoro parece que vai ter algum aprofundamento na história dele, é algo irrelevante, não é possível, parece que ele foge da história. Diferente do Sanji, que tem background na história dele para daí vender. Até a novel do Sanji, que é algo bem simples, que é no caso da culinária, feita pelo aquele autor do Shokugeki no Soma, que é Shokugeki no Sanji, no caso o nome. É bem interessante, mostra até coisas bem legais, como o Sanji usando o Adon monge do Zoro pra cortar um peixe. Pô, o Sanji é uma espada do Zoro, a espada da Kuina, que é preciosa. Tem essa relação bem legal nessa novela. Então até a do Sanji é bem melhor do que do Zoro no começo. Até em um ano parecia que ia ter mais da história do Zoro, mas ficou muito sem nexo, teve só migalhas da história dele. E jogou entre linhas que parecia o Ryuma.
Aí o Oden em SBS mostrou sua árvore genealógica, então, tipo, a história parece que a história do Zoro não acontece o passado dele. Mas também tem aquilo, porque não parece que é canon essa novel, porque não teve a supervisão do Oda. Então, como não vai ser canon, então não espere muito dela. Esse começo já pode ser um cheiro, né? Uma demonstração do que vai ser o resto. Mas pra mim, eu espero que melhore essa novel. Mas e vocês, o que acharam dessa novel do Zoro? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu gostei, que é importante. Se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.